Você já parou para pensar por que somos terminantemente proibidos de questionar as datas oficiais de criação das maiores obras-primas da engenharia do século XIX? Desde crianças, fomos ensinados a acreditar em um conto de fadas romântico, porém inacreditável. A história de homens barbudos, em roupas simples, que, armados apenas com picaretas, paz e um entusiasmo sobre-humano, realizavam verdadeiros milagres técnicos. Falamos de conquistas que, mesmo hoje, na era dos lasers e da navegação por satélite, causam sérias dificuldades e dores de cabeça até nos engenheiros mais experientes. Mas e se, durante toda a nossa vida, a imagem do progresso tecnológico nos foi sistematicamente distorcida? E se a história que aprendemos na escola não for uma crônica fiel dos fatos, mas sim um roteiro cuidadosamente editado para esconder um detalhe simples, porém extremamente assustador? Talvez não estejamos vivendo no auge do desenvolvimento, mas sim sobre as ruínas majestosas de uma civilização muito mais antiga e avançada, cujas conquistas agora tentamos apenas, de forma desajeitada e com muito esforço, aplicar e explorar, fazendo-as passar por nossas próprias descobertas. Hoje, vamos analisar um exemplo que literalmente atravessa a cronologia oficial que até então parecia inabalável. Estamos falando dos Alpes, uma fortaleza natural de pedra, uma cordilheira gigante que por séculos separou os povos europeus. E, de repente, como que por comando de alguém, em meados do século XIX, quando o principal meio de transporte ainda era o cavalo e as ruas eram iluminadas por lâmpadas a gás ou velas, a humanidade começa a perfurar maciçamente os maciços montanhosos de granito. Dizem-nos que a construção do primeiro grande túnel de montanha do mundo, conhecido como Mont Cenis ou Frégios, começou em 1857. Reflita sobre essa data, 1857. Os Estados Unidos ainda nem haviam passado pela devastadora Guerra Civil. No Império Russo, apenas se preparavam para a abolição da servidão. A medicina nesse período estava no nível de sangrias duvidosas. E é justamente nessa época que engenheiros da França e do Reino Unido decidem atravessar 13 quilômetros de puro granito e quartzo. São 13 quilômetros de rocha sólida, sem o uso de dinamite moderna, sem eletricidade e sem os marteletes pneumáticos atuais. A versão oficial afirma que os trabalhos foram feitos de forma sincronizada dos dois lados. Os franceses avançavam pelo norte e os italianos pelo sul. É a partir deste momento que começa a parte mais instigante, que faria qualquer especialista em geodésia ficar de cabelo em pé. Afirmam que a junção dos túneis, ou seja, o encontro das duas equipes, ocorreu em 25 de dezembro de 1870. E atenção, o desvio dos eixos do túnel foi de menos de 60 centímetros na horizontal e menos de 30 centímetros na vertical. Você entende o que isso significa? É um nível de precisão de joalheria. Mesmo hoje, usando os mais modernos níveis a laser, giro-teodonitos e navegação por satélite GPS, os engenheiros cometem erros. Mas querem que acreditemos que na escuridão total, em meados do século XIX, iluminados apenas por lâmpadas de óleo, as pessoas conseguiram atravessar 13 quilômetros de maciço montanhoso e se encontrar com uma precisão quase perfeita. Tal exatidão, naquela época, simplesmente não poderia ser alcançada com ferramentas e métodos tão primitivos. Mas mesmo deixando de lado os cálculos geodésicos inacreditáveis, surge uma questão ainda mais importante sobre a fisiologia e a física do processo. Com o que eles perfuravam? Historiadores insistem que, nos primeiros anos, os trabalhos eram feitos exclusivamente com mão de obra manual e pólvora negra. Imagine uma galeria estreita que avança quilômetros montanha adentro. Não há ventilação, não há bombas elétricas para a entrada forçada de ar puro. E nesse espaço fechado, você detona pólvora negra que libera nuvens de monóxido de carbono e resíduos tóxicos da queima. Em tais condições, isso significaria o fim imediato. Como os trabalhadores conseguiam respirar e sobreviver?
Fontes oficiais mencionam vagamente alguns compressores hidráulicos que funcionavam com a energia dos rios de montanha na entrada do túnel. Mas a potência de tais instalações naquela era insuficiente. Ela não permitia, fisicamente, bombear o volume de ar necessário a uma profundidade de 5 ou 6 quilômetros por um cano estreito, considerando as inevitáveis perdas de pressão. Os trabalhadores deveriam estar partindo a centenas todos os dias. No entanto, nos relatórios escassos, vemos apenas uma estatística suspeitamente baixa de acidentes que parece claramente subestimada para um trabalho tão infernal. Vamos além, para o volume de trabalho realizado. Para abrir um túnel desse diâmetro, projetado para uma ferrovia de via dupla, é necessário remover milhões de metros cúbicos de rocha, e estamos falando de granito, uma das rochas mais duras do nosso planeta. Como essa rocha era retirada? Em cavalos? Um cavalo em um túnel com ventilação ruim não sobreviveria por muito tempo, ele sucumbiria mais rápido que um ser humano. Em carrinhos de mão? Imagine o pesadelo logístico, milhares de pessoas correndo para lá e para cá com carrinhos por uma distância de até 5 quilômetros. Isso criaria um congestionamento inimaginável e a construção pararia no primeiro mês. Mas afirmam que o ritmo da escavação, pelo contrário, só aumentava. Supostamente, foi justamente para este projeto que o engenheiro Germain Sommelier criou uma perfuratriz pneumática. Que coincidência incrível! Assim que surge uma tarefa tecnicamente impossível, como num passe de mágica, surge uma máquina prodígio cujos desenhos geram mais perguntas do que respostas. Essas máquinas eram enormes, exigiam um sistema complexo de tubos com ar comprimido que quebravam o tempo todo, e mesmo assim a construção não parou por um único dia. É aqui que reside o maior segredo. E se essas máquinas não foram inventadas para perfurar, mas sim para outra finalidade, para a limpeza? E se o túnel de Mont-Cenis não foi perfurado no século XIX, mas simplesmente desenterrado? Observe os portais desses túneis, suas entradas. São construções monumentais feitas em um estilo antigo solene, decoradas com colunas, ameias e uma alvenaria complexa. Por que tanta pompa para um simples buraco na montanha feito para a passagem de locomotivas que cobririam toda essa beleza com fuligem em apenas uma semana? Os construtores do século XIX eram pessoas pragmáticas, erguiam fábricas funcionais e baratas de tijolos vermelhos. Mas aqui vemos uma entrada que mais parece a entrada de um templo antigo. Talvez fosse exatamente isso, a entrada de uma artéria de transporte de uma civilização que existiu muito antes de nós e possuía tecnologias que permitiam cortar o granito como se fosse manteiga. Agora, voltemos à logística. Observe as fotografias antigas da construção que chegaram até nós. Você vê lá milhares de trabalhadores? Você vê montanhas, montanhas mesmo, não pequenos montes, de rocha extraída nas entradas? Onde foram parar as milhões de toneladas de pedra? Normalmente, ao lado de obras tão grandiosas, surgem novas colinas de cascalho, mas nas raras fotos e gravuras, vemos apenas pátios organizados e pequenas concentrações de pedras. Isso não parece uma construção do zero, parece muito com uma reforma capital. Nós, na verdade, chegamos com tudo pronto, encontramos entradas soterradas, aplicamos tecnologias primitivas para remover esses escombros e chamamos isso de a maior conquista da engenharia do século XIX. Mas se eles apenas desenterraram esse túnel, quem o criou de verdade? E para onde foram aqueles que podiam fundir a pedra e traçar caminhos pelo coração de montanhas inacessíveis? A resposta a essa pergunta assusta muito mais do que o próprio fato da falsificação da história da construção, porque ela nos leva a um entendimento chocante. A humanidade talvez não esteja progredindo, mas sim regredindo após algum tipo de catástrofe planetária global. Precisamos nos aprofundar nos detalhes que os historiadores oficiais preferem ignorar, escolhendo nos alimentar com lendas românticas sobre trabalho heróico. Vamos nos transportar para outro objeto ainda mais impossível para aqueles anos, o Túnel de São Gotardo. Essa construção supera a Mont-Cenis em grandiosidade, 15 quilômetros perfurados pelo coração dos Alpes suíços. Datas oficiais da construção? De 1872 a 1882, ou seja, apenas 10 anos. Pense nestes números.
Eles precisavam avançar, em média, 4,5 metros por dia. São 4,5 metros de granito, gneiss e quartzo, todos os dias, durante 10 anos, sem feriados ou folgas. E isso considerando que a técnica da época, mesmo segundo as descrições mais otimistas nas enciclopédias antigas, era extremamente instável, exigia manutenção constante e quebrava com frequência. Mas a velocidade incrível da escavação é apenas a ponta do iceberg de uma enganação total. Paramos no absurdo chamado São Gotardo, com seus 15 quilômetros de ritmo inacreditável de escavação, seguindo o não menos enigmático Monte Cenis. Mas vamos voltar a Monte Cenis para perceber de vez como distorceram nossas noções sobre as possibilidades tecnológicas de meados do século XIX. Imagine o contexto da época, 1857. É um tempo em que o método médico mais avançado era, muitas vezes, a sangria. Falamos de um nível de desenvolvimento em que não existiam antibióticos nem esterilização, e a anestesia estava apenas começando a ser praticada. E neste mundo de doenças e tecnologias rudimentares, um grupo de engenheiros decide atravessar quase 13 quilômetros de granito maciço, exigindo dos trabalhadores e da técnica uma produtividade sobre-humana. A própria proposta de escavar um túnel assim, sem dinamite nem eletricidade, apenas com a força do vapor, da água e dos músculos humanos, soa como um delírio. Dizem que a escavação correu muito bem e o auge foi aquele Natal de 1870, quando duas equipes se encontraram no coração da montanha. E aqui nos aguarda o fato mais desconcertante, o encontro perfeito. Um desvio de apenas 60 centímetros na horizontal e 30 centímetros na vertical em uma distância de 13 quilômetros. Isso não é apenas precisão, é um trabalho de joalheria que exige controle constante e sem precedentes por 13 anos. Para isso seria necessária uma base geodésica impecável, instrumentos capazes de funcionar sob vibração constante, fumaça e umidade, e o mais importante, um conhecimento absoluto do perfil da montanha. Nada disso os engenheiros tinham em 1857. Os instrumentos geodésicos da época, teodolitos simples, davam uma margem de erro que se acumulava a cada quilômetro. Além disso, para iniciar os trabalhos, seria preciso fazer uma triangulação exata sobre o maciço montanhoso e depois transferir esses dados para baixo, na galeria. Qualquer pessoa familiarizada com ótica e física sabe que, nessa distância e nessas condições, temperatura, umidade, distorções óticas de vapor e fumaça, garantir tal precisão é impossível. Se estivessem realmente perfurando, seus túneis deveriam ter se desviado dezenas, se não centenas de metros, exigindo anos de correções caríssimas. Mas eles se encontraram de forma quase ideal. Isso indica uma coisa: eles não estavam criando o eixo do túnel, estavam seguindo um eixo já existente e perfeitamente calibrado. Agora, passemos à questão do que acontecia dentro da montanha. A história oficial tenta explicar a ausência de perdas em massa por asfixia com a invenção da máquina pneumática de Sommelier, que supostamente funcionava com ar comprimido e ao mesmo tempo ventilava o túnel. Mas essa explicação contradiz as leis da física. Quanto mais fundo a equipe entra no túnel, maior a pressão necessária para fornecer ar. Imagine um cano de quilômetros de extensão pelo qual você precisa empurrar ar para que as pessoas possam respirar e para que ele remova os resíduos da queima da pólvora. Em 6 quilômetros, isso não é apenas difícil, é um beco sem saída termodinâmico para as tecnologias de meados do século XIX. Compressores hidráulicos alimentados por riachos de montanha simplesmente não conseguiriam criar a pressão necessária para tal extensão. E agora, somemos a logística. A cada dia de trabalho, dezenas de toneladas de rocha precisavam ser retiradas, enquanto toneladas de carvão, madeira, materiais de suporte e ferramentas precisavam ser levadas para dentro. Falamos de milhares de carrinhos manuais por trilhos sujos e escorregadios na escuridão total. Nessas condições, o túnel deveria ter se tornado um colapso logístico absoluto, com carrinhos parados em congestionamentos e o trabalho avançando metros por mês, não quilômetros por ano. Isso nos força a voltar à conclusão. O que nos venderam como construção foi, na verdade, uma reabertura. Alguém perfurou esse túnel antes de nós.
Mas quando uma catástrofe planetária ocorreu, o túnel acabou selado por fluxos de argila ou desmoronamentos. A tarefa dos engenheiros do século XIX não era perfurar o granito, mas sim limpar uma via já pronta, usando ferramentas pneumáticas que eram novidade, mas bem primitivas para o desafio. A máquina de sommelier talvez não perfurasse, mas apenas martelasse e limpasse a rocha mais macia, desmoronada ou selada, usando dutos de ar tecnológicos que já haviam sido instalados pelos antigos construtores. E isso explica a pompa dos portais de Mont-Cenis. Eles não construíram a entrada de um túnel, mas sim a entrada de um monumento. Eles precisavam embelezar, decorar e esconder o fato de que haviam encontrado aquele objeto. Portais enormes em estilo antigo serviam como uma fachada que camuflava o acesso ao legado de uma civilização perdida. Esse lúcio decorativo, totalmente imprático para um objeto industrial, não faz sentido se você está abrindo um buraco do zero, mas torna-se lógico se você encontrou um objeto majestoso pronto e precisa dar a ele uma aparência moderna e europeia. Mont-Cenis é apenas o prelúdio. Ele mostrou que a precisão e a velocidade declaradas nos relatórios oficiais são impossíveis para aquela época. Mas o verdadeiro absurdo, que questiona não apenas as capacidades de engenharia, mas a própria possibilidade da existência humana em tais condições, nos espera em São Gotardo, onde, aos problemas de geodésia, soma-se o beco sem saída termodinâmico. Se Mont-Cenis foi um prodígio da geodésia, São Gotardo seria um prodígio de sobrevivência se tivesse sido perfurado do zero. Passamos para um túnel onde a temperatura e as condições de trabalho deveriam ter transformado as equipes de trabalhadores em fantasmas em poucas semanas. Deixamos Mont-Cenis com sua precisão de encontro impossível que os engenheiros da época não poderiam garantir nem em teoria. Mas o verdadeiro pesadelo da versão oficial surge quando passamos para São Gotardo e tentamos aplicar as leis da física à sua construção. O São Gotardo, 15 quilômetros, foi perfurado com 2 quilômetros a mais que o Mont-Cenis, e foi aqui que os engenheiros enfrentaram um fator que deveria ter parado os trabalhos imediatamente: a temperatura. Quanto mais fundo entramos no maciço montanhoso, maior o gradiente geotérmico. Nas seções centrais de São Gotardo, a temperatura da rocha chegava a 30 ou 40 graus Celsius, e isso sem contar o calor gerado pelo próprio trabalho. Some a isso a umidade, inevitável nas montanhas, e o calor gerado pelas explosões de dinamite, que em São Gotardo já era usada ativamente, além das máquinas a vapor operando na entrada. Como resultado, as condições dentro da galeria se transformavam em uma verdadeira sauna infernal. Em tais condições, com temperatura acima de 35 graus e umidade, um ser humano consegue trabalhar, na melhor das hipóteses, de 15 a 30 minutos, aos quais ocorre choque térmico e exaustão. Trabalhar em 3 turnos, 24 horas por dia, com o ritmo declarado de 4,5 metros por dia, não é apenas heroísmo, é uma impossibilidade física. A explicação oficial para esse paradoxo volta a ser a ventilação. Supostamente, um fluxo potente de ar frio era injetado para resfriar e remover os gases. Mas aqui caímos novamente no beco sem saída termodinâmico. Em uma extensão de 15 quilômetros, em um tubo estreito aquecido constantemente pela rocha montanhosa, qualquer resfriamento injetado é neutralizado instantaneamente. A rocha quente passa o calor para o ar, e após alguns quilômetros, o ar que entra no túnel fica tão quente quanto a rocha ao redor. Para resfriar o túnel, seriam necessárias instalações de refrigeração e potências que só surgiram décadas depois, mas de forma alguma nos anos 1870. Os trabalhadores não estavam apenas trabalhando, eles estariam sufocando com os gases, superaquecendo até um estado crítico e sofrendo de doenças causadas por esse clima inumano. No entanto, a escavação continuava. Passemos agora para a logística, que em São Gotardo atingiu seu ápice. Estima-se que apenas para o revestimento das paredes do túnel, para a criação das abóbadas e portais, foram usados milhões de tijolos e pedras talhadas. Não se trata apenas de alvenaria de granito, mas de milhões de toneladas de material de construção que precisava entrar. Ao mesmo tempo, um fluxo de milhões de toneladas de rocha precisava sair continuamente do túnel. Imagine as estradas de montanha que levam às entradas, estreitas, sinuosas, frequentemente cobertas de neve. Por elas, deveria se mover continuamente uma caravana de centenas de carroças carregadas de tijolos, cimento, madeira, carvão, ferramentas, comida,
cruzando com um fluxo igualmente gigante de carroças com a rocha extraída. Isso não é apenas logística, é um colapso logístico e paralisia de transporte que deveria ter parado a obra no primeiro inverno. Como conseguiram manter esse tráfego ininterrupto de mão dupla por estradas de montanha primitivas durante uma década? A resposta pode estar no campo financeiro. A construção de São Gotardo custou quantias astronômicas. Pelos cálculos mais modestos, mais de 289 milhões de francos suíços, uma soma enorme para a época. Ao mesmo tempo, o projeto foi realizado no auge de crises bancárias e da recessão econômica dos anos 1870. Quem pagou por tudo isso? O dinheiro vinha de bancos e investidores que, teoricamente, deveriam ser extremamente cautelosos. Talvez eles soubessem que o túnel já existia. Incidentes com os envolvidos são indícios fortes. O principal empreiteiro, Louis Febvre, partiu subitamente dentro do túnel em 1879. A versão oficial diz ataque cardíaco. Como é conveniente para quem está por trás do projeto, alguém que sabia todos os detalhes desapareça pouco antes do fim. Talvez ele tenha sido removido para não revelar que eles não estavam perfurando caminhos novos, mas abrindo antigos lacres. Entre os trabalhadores espalhou-se a doença do túnel. Culparam parasitas, mas os sintomas de anemia grave e exaustão lembram as consequências do contato com toxinas desconhecidas ou a terra de ação. E se, ao limpar infraestruturas antigas, eles tivessem encontrado vestígios de uma era passada que utilizava fontes de energia perigosas? Dizem-nos que havia um exército de mineiros qualificados. De onde vieram essas pessoas em uma Europa exaurida por guerras? Esses homens quase não aparecem nos registros demográficos, surgiram do nada e desapareceram no nada. É mais uma prova de que a história oficial é apenas uma cobertura para a maior escavação do século XIX. E se São Gotardo choca pela extensão, o próximo objeto, o Simplon, desafia qualquer lógica econômica. O túnel do Simplon tem quase 20 quilômetros e foi construído logo com 2 galerias paralelas. A justificativa oficial, melhor ventilação. Mas isso teria sido um suicídio econômico. Nenhum financiador aprovaria o dobro do custo para uma segunda galeria que não seria usada de imediato, a menos que já soubessem que ambas estavam lá. A história mais dramática do Simplon envolve a água. Encontraram uma fonte termal com água a 55 graus saindo com pressão absurda. Como pararam isso a 10 quilômetros da entrada em 1901? Não havia bombas na época que dessem conta. Provavelmente os engenheiros não bombearam, mas reativaram um antigo sistema automático de drenagem dos antigos donos. Tudo isso leva a uma hipótese lógica. Esses túneis não foram perfurados, foram encontrados. Se olharmos para as paredes, não vemos um trabalho industrial bruto, mas sim uma alvenaria de alta precisão, muitas vezes poligonal. Os blocos se encaixam tão perfeitamente que não passa uma lâmina entre eles. Isso lembra construções megalíticas no Peru ou Egito. Cortadores de pedra do século XIX não conseguiam trabalhar o granito com tal precisão. E por que tanto esforço em um túnel escuro que ninguém vê? Porque não é decoração, é um elemento funcional de uma tecnologia antiga, talvez parte de uma rede global de energia. Somos como pessoas da floresta que encontram um avião e o usam como depósito. Os túneis nos Alpes não são monumentos do século XIX, são provas de uma civilização avançada. O que chamamos de construção foi, na verdade, a grande escavação. Os engenheiros apenas removeram as consequências de uma catástrofe que selou a infraestrutura. Convenceram-nos de que a humanidade fez o incrível em pouco tempo. Mas os números só batem se os caminhos já estivessem lá. Faltava pouco. Tirar o entulho, trocar os dormentes e colocar uma máquina a vapor nos trilhos prontos. Isso nos leva ao padrão da bitola de 435 milímetros. A história sobre as carroças romanas é absurda. É mais provável que esse fosse o padrão tecnológico de uma rede antiga global, que fomos obrigados a adotar porque as pontes e túneis já estavam feitos assim. Vemos aqui uma dissonância tecnológica, um túnel perfeito para velocidades enormes, onde rasteja uma chaleira a vapor. É uma prova de retrocesso. Somos uma civilização de saqueadores, vivendo sobre ruínas. Os túneis não foram feitos com picaretas, mas com plasma ou ondas sonoras. Se olharmos fotos antigas dos Alpes, eles parecem ter passado por uma inundação de lama.
Tudo estava sob camadas de barro e detritos, justamente as camadas que nossos engenheiros supostamente perfuraram. O encontro perfeito não foi um milagre de medição, mas o momento em que removeram a última tampa de sujeira de um tubo pronto. Essa percepção é chocante. Vivemos sob escombros, não construímos o que nos cerca. Nosso progresso é apenas a habilidade de usar os restos da grandeza alheia. Por isso, o poder defende esse mito com tanto vigor. Pois se admitirmos que não construímos os túneis, teremos que perguntar: o que mais ao nosso redor não nos pertence? A história oficial é uma cortina que esconde uma catástrofe global, e nossa situação como meros usuários. Querem nos manter na ignorância. Da próxima vez que passar por um túnel alpino, lembre-se, esse caminho não foi criado por nós. Ele leva a um passado que pode ser nosso futuro, se reconhecermos a verdade. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir você provavelmente nunca ouviu.